ministro Luiz Roberto Barroso. Mesa em formato de U invertido, onde os ministros se encontram. A primeira coisa que me parece próprio fazer Ministro Luiz Roberto Barroso, à direita. Até esse ponto, que conseguiu pegar um tema complexo e expô-lo, enganchado aqui, expô-lo de uma forma extremamente simples, ordenada, com quadros. O voto de Sua Excelência realmente é um primor. Obrigado. Assim como frequentemente acontece como advogado, quando a gente elogia porque vai discordar de alguma coisa. Mas o elogio é verdadeiramente sincero, porque foi um trabalho hercúleo e que não foi um trabalho só para si, para entender e votar. Foi um trabalho que facilitou a todos os outros entenderem e poderem votar com qualidade. Acho que essa é uma virtude que merece ser exaltada. Presidente, apesar da fotografia relativamente sombria dos últimos tempos, eu acho que esses 30 anos de democracia no Brasil nos trouxeram algumas conquistas muito importantes. Uma delas foi a estabilidade institucional, a outra foi a inclusão social e a terceira, que diz mais diretamente respeito ao nosso tema aqui, foi a conquista de estabilidade monetária. Quem quer que tenha mais de 40 anos terá vivido os horrores da hiperinflação e daqueles sucessivos planos econômicos fracassados que a gente conhecia pelo nome e pelo sobrenome e que acabaram desaguando aqui, que eram Cruzado 1, Cruzado 2, Bresser, Verão, Collor 1, Collor 2. Até que, com o Plano Real, nós conseguimos domesticar a inflação. A partir do momento que o país domesticou a inflação, surgiu um conceito novo na vida brasileira, que foi o de responsabilidade fiscal. Porque antes, num quadro de hiperinflação, tudo era mascarado pela desvalorização da moeda. E, portanto, se você estava enfrentando um déficit, se você atrasasse 1, 2, 3 dias, você ganhava um percentual relevante. Portanto, a inflação permitia a manipulação dos pagamentos e o escamoteamento dos déficits. Quando vem o Plano Real e a moeda se estabiliza, o artifício de jogar com a inflação para disfarçar as contas públicas deixa de ser possível. E aí nasce o conceito de responsabilidade fiscal que se materializa nesta lei, que é a Lei Complementar número 101 de 2001, né? De 2000, que procurou imprimir regras específicas para as finanças públicas de uma maneira geral. De modo que eu considero que esta lei é um marco na vida brasileira. Celebra a nossa estabilidade monetária e celebra uma cultura nova, ainda não totalmente entranhada, de que os recursos públicos são finitos e que, se o Estado repetidamente gastar além do que arrecada e descontroladamente, ele vai produzir consequências extremamente negativas para si ou para o país de uma maneira geral. Aliás, não por acaso, boa parte dos economistas acha que foi a falta de responsabilidade fiscal e a maquiagem das contas públicas que nos trouxe a esse momento difícil que nós ainda vivemos, com recessão, desinvestimento e desemprego muito relevantes. De modo que eu acho que o conceito de responsabilidade fiscal passou a ser um conceito relevante, não apenas para a economia, mas também os juristas têm que introjetá-lo. Dinheiro não cresce em árvore, recursos são finitos e é preciso tomar decisões econômicas e jurídicas com responsabilidade fiscal. E aí nós chegamos no quadro que nós vivemos atualmente no Brasil, que eu acho que não pode ser desconsiderado nesse nosso debate. É o que tenho chamado aqui, presidente, em outras ocasiões,
de normatividade dos fatos, ou o que Vossa Excelência chamou de Sua Excelência, os fatos. A interpretação do direito... Quem vota é o ministro Luiz Roberto Barroso. Nem alienada das circunstâncias da realidade fática subjacente sobre a qual ele incide. E a realidade fática brasileira, sobretudo no âmbito dos Estados-membros, é, neste exato momento, de absoluto descontrole fiscal na maior parte dos estados da Federação, com uma ou outra exceção de gestões de grande responsabilidade fiscal e eficientes, e apenas para fazer o elogio devido e merecido, um caso do Espírito Santo, por exemplo, recentemente exaltado até mesmo na The Economist como sendo um estado que conseguiu colocar as finanças em dia. Mas, segundo o Tesouro Nacional, cujo titular é esse notável servidor público que é o Dr. Mansueto Almeida, divulgou a informação de que, neste mês de agosto, 15 estados descumpriram a lei de responsabilidade fiscal. E 15 estados, pelo menos, diz o documento, superaram os 60% de suas receitas líquidas com gastos com o pessoal do Ministério Público e da magistratura. Dados oficiais do governo federal. E nós que estamos nesse mundo e temos olhos de ver, sabemos que em muitos estados há mesmo um descalabro total e um repetido desrespeito ao teto representado pelo subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, com os mais variados artifícios ficcionais que faz com que em alguns estados a remuneração supere em 3 vezes a remuneração real da do ministro do Supremo Tribunal Federal, com indenizações e outros artifícios. Portanto, esse é o quadro que nós temos. Estados que vivem uma crise fiscal dramática e nos quais a magistratura e o Ministério Público já estouraram os limites estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que é nesse ambiente que nós temos que ler esse artigo 9º e os seus parágrafos, especialmente os parágrafos 1º e 3º, que eu passo a ler nesse momento. O caput diz basicamente, para não ler a literalidade, que se a arrecadação não corresponder às metas de resultado estabelecidas, os poderes e o Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Portanto, o que está dito aqui, com clareza cristalina, é: se a arrecadação for menor do que a prevista, a alocação para o Ministério Público, para o Judiciário e para o Legislativo sofrerá o decréscimo que sofreu a arrecadação. A norma me parece excessivamente óbvia e acho que ela, em deferência à independência dos poderes e à autonomia do Ministério Público, dá a essas instituições a prerrogativa de elas mesmas cortarem, ajustarem as suas despesas a esta redução, que é um imperativo dos fatos. Não tem dinheiro, tem que gastar menos. Portanto, eu acho que o caput, ele é totalmente retilíneo e transparente. Reduz proporcionalmente e você mesmo faz. E vem o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, o ministro Alexandre não transcreveu, e eu vou ter que ler aqui porque não foi impugnado. eu sei.
nesse código que tem um tamanho de letra relativamente incompatível com a minha capacidade de visão. Mas diz o parágrafo 1º, no caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas, o que atende à preocupação que foi manifestada pelo ministro Ricardo Lewandowski. Portanto, teve um decréscimo na arrecadação, recebe menos. Teve um acréscimo na arrecadação, você compensa aquilo que foi a menos. O artigo me parece perfeito. E aí vem o parágrafo 3º e prevê o que eu considero uma sanção legítima para o caso de o Judiciário, o Ministério Público ou mesmo o Legislativo não se autolimitarem, porque o que o caput do artigo 9º diz é: você tem a prerrogativa de se autolimitar. Agora, se você não fizer, ou seja, se você não cumprir a determinação, aí eu vou fazer. E acho que se o Judiciário e o Ministério Público e o Legislativo fizerem na quantidade que eles valorarem como correta, e acho que a gente tem que partir do pressuposto da boa-fé dos órgãos do Estado, se o Executivo não estiver de acordo, o Executivo é que vai ter que questionar. Agora, se eles não fizerem o que determina a lei, aí o Executivo é quem vai fazer, e aí o Judiciário e o Ministério Público é que vão ter que questionar se acharem que o Poder Executivo exorbitou ou não tinha critérios transparentes. Portanto, o parágrafo 3º diz: no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, ou seja, não exercerem o direito que a lei lhes outorgou, aí o Poder Executivo fica autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. E aqui eu, de novo, chamo a atenção de acordo com os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não há discricionariedade aqui. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela é pública, ela é publicada e qualquer um tem acesso a ela. Julgamento conjunto de várias ADIs e uma ADPF. Quem vota neste momento é o ministro Luiz Roberto Barroso. A cada bimestre, um relatório de avaliação das receitas e despesas primárias, que dão transparência à arrecadação. Eu não saberia dizer, no plano estadual, se isso é feito, mas deveria ser feito. Você tem um relatório bimestral documentando a arrecadação e as despesas que são efetivadas. Com uma observação, presidente, e Vossa Excelência destaca isso na solução que propõe, que é a seguinte, e acho que aí minimiza os riscos compreensivelmente suscitados pelo ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Lewandowski, pelo ministro Fux, de o Executivo poder arbitrariamente cortar verbas do Judiciário e do Legislativo, que era como funcionava antes da Constituição estabelecer os duodécimos. Porque a pior coisa que tem é um Judiciário que tenha que bater, ou o Ministério Público que tenha que bater as portas do Executivo de pires na mão para poder funcionar. Para impedir isso, a Constituição estabelece que 1/12 da dotação orçamentária do Judiciário, do Ministério Público, do próprio Legislativo, já agora da Defensoria Pública, tem que ser transferidos automaticamente, desde que a arrecadação, quer dizer, tem que ser 1/12, não de um valor fixo pré-determinado, mas de um valor arrecadado. Acho que esse é o critério que deve prevalecer. E sempre lembrando, e acho que isso é muito importante, e acho que esse é um ponto na tese do ministro Toffoli que eu gostaria de enfatizar, é que se o Judiciário ou o Ministério Público acharem que o Executivo
exorbitou no corte, quem vai decidir isso é o judiciário. Não é ninguém mais. A única ressalva que faria in obter dicto é que eu acho que não pode ser o judiciário interessado. Não pode ser o judiciário estadual, porque esses são os casos que chegam aqui. É por isso que, no caso do Rio de Janeiro, o Tribunal de Justiça, a ação Ministro ocorreu Dias aqui no Toffoli. Supremo Tribunal. No Supremo, você pode pensar no CNJ, de lege ferenda. Portanto, eu acho, e já fechando o meu voto, presidente, que a lei é razoável, a lei dá ao Ministério Público, ao Judiciário e ao Legislativo a prerrogativa de esses órgãos cortarem na própria carne e se autolimitarem de acordo com aquilo que compreendam ser correto, e também aqui se tem que presumir a boa-fé, e se eles não fizerem, aí o Executivo, que é quem tem a chave do cofre, é que tem que fazer. Eu considero que esta é uma solução razoável e acho que o risco de abuso pelo Executivo é minimizado pela transparência das contas, que, a meu ver, deve existir, e pela possibilidade que já reconhecemos de que o Supremo avalie se o corte foi em quantidade devida e adequada. E, se não for, pode autorizar o sequestro. De modo que eu vou pedir todas as vênias, embora concorde com a quase integralidade do voto do ministro Alexandre de Moraes, quanto a este parágrafo 3º do artigo 9º, eu vou acompanhar a divergência aberta simultaneamente pelo presidente e pelo ministro Luiz Edson Fachin para considerar constitucional e, mais do que isso, justificado, justo, o parágrafo 3º do artigo 9º. Dando a interpretação conforme. Dando a interpretação conforme, para ser sincero com Vossa Excelência, eu até acho que a normatização é clara o suficiente. Mas, como eu estou de acordo com a tese que Vossa Excelência propõe, não vou permitir que uma divergência de forma e não de conteúdo me impeça de aderir à posição que eu gostaria que prevalecesse. De modo que eu estou aderindo à posição de Vossa Excelência, com esse obter dictum de que o sequestro não pode ser feito pelo tribunal interessado. Tem que ser feito pelo Supremo Tribunal Federal ou... São as regras de competência do artigo 102. Portanto, como voto, presidente, acompanhando Vossa Excelência. Presidente. Ministro Alexandre de Moraes. Ministra Rosa, permite só duas observações. Quando a Secretaria do Tesouro... Ministro Alexandre de Moraes. Posteriormente, diz que vários estados, o Judiciário, o Ministério Público, estão ou no limite prudencial ou já acima, o que é verdade, mas é importante nós termos em mente, porque senão fica parecendo que o Judiciário e o Ministério Público desrespeitam a lei de responsabilidade fiscal porque querem, em alguns estados. Como há no Executivo, no Legislativo, pode haver exageros, mas é importante verificar o seguinte: o Executivo no Estado pode gastar até 49% do orçamento com servidores, com pessoal, sendo que o Executivo é quem mais, realmente, até pelo gigantismo, tem orçamento. Só que o Executivo de 2000, onde foram fixados os limites, até agora, o Executivo, ou seja, nesses quase 19 anos, o Executivo, a tendência dele foi de enxugamento da máquina, porque vinha inchado tradicionalmente antes da Constituição de 88. Diferentemente, o Judiciário tem só 6% do orçamento para gastar com pessoal. Esses 6% que foram colocados na lei, foram colocados de forma, nós vamos dizer, razoável, mas levando em conta as leis, os orçamentos anteriores. Nesses 19 anos, o Poder Judiciário cresceu enormemente, assim como o Ministério Público, em número de comarcas, na atuação, sendo que, devemos ainda lembrar, no Executivo, o percentual do orçamento geral para pessoal é muito pequeno. No Judiciário é 90%, porque o Judiciário é quase
um poder de pessoal, de recursos humanos, assim como no Ministério Público. Então, os dados que vêm da Receita, do Tesouro Nacional são reais, mas deve ser levado em conta também que, ao mesmo tempo que nesses 19 anos o Judiciário, atendendo uma demanda, assim como o Ministério Público, da população, cresceu, a arrecadação foi diminuindo. E esse percentual, quando foi fixado, já se encontrava mais ou menos no limite. Uma segunda observação, sem querer, obviamente, polemizar, mas veja, se nós entendermos o parágrafo 3º do artigo 9º como uma sanção, se deu a chance do Judiciário realizar, se deu a chance do Ministério Público realizar, se deu a chance do Legislativo, se não fizeram, chama o chefe, o Executivo, e o chefe vai aplicar uma sanção. A separação de poderes, realmente, ao meu ver, fica desbalanceada. Não é o chefe, é quem arrecada. Agora, se o quem arrecada desrespeitar, aí ninguém mais pode falar nada. Então, ao meu ver, a separação de poderes fica realmente desbalanceada. Apenas, ministra Rosa, desculpe, só para oferecer... Ministro Edson Fachin. Da divergência, o que o ministro Alexandre acaba de expor, a proposta do presidente, que eu estou a subscrever, faz referência a um desconto linear e uniforme da receita corrente líquida. Linear em todos os poderes e uniforme no sentido de compreender esses percentuais proporcionalmente. Portanto, essa preocupação me parece atendida. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, cumprimento todos. E como já aqui foi muito bem esclarecido, esse artigo 9º da Lei da Responsabilidade Fiscal, na verdade, ele trata da hipótese da frustração de receita. Ou seja, quando num exercício financeiro se arrecada menos do que o previsto. E uma clareza meridiana, o artigo 9º no seu caput, diz que nessa hipótese os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio o devido ajuste. Nos parágrafos vêm as peculiaridades. E o parágrafo 3º, que é o aqui impugnado e que já foi lido, ele justamente prevê a possibilidade de, na omissão dos demais poderes ou do Ministério Público, o Executivo promover o contingenciamento. Em última análise, a situação é essa. Esse parágrafo 3º, ele foi, com relação a ele, foi deferida a medida liminar, ou seja, este plenário, há vários anos, entendeu de suspendê-lo. E esta é a situação em que nós estamos hoje. O plenário, agora, ao exame do mérito, volta a se debruçar sobre o tema. O eminente relator propõe que se ratifique, que se decida na mesma linha do que já decidiu esse plenário, por óbvio, de forma precária, ao exame da liminar. Senhor presidente, para confirmar a máxima que toda regra tem exceção, eu aqui elogio o voto do eminente ministro Alexandre de Moraes, percussiente, minucioso, didático e erudito, como sempre, sobretudo nas partes que Sua Excelência não leu, onde faz, assim, trata longamente do tema, com enorme profundidade, constitucionalista que é. Eu, confirmando, então, que toda regra tem exceção, elogio, parabenizo o eminente relator e o acompanho na íntegra, pedindo toda a vênia às compreensões contrárias e não refratar, eventualmente, a avançar e, se assim entender o plenário, digamos assim, me agregar a essa proposta de Vossa Excelência no sentido da interpretação conforme. Eu entendo, sim, com todo o respeito, repito, as compreensões contrárias, que essa possibilidade do Executivo atuar... Quem vota é a ministra Rosa Weber. Judiciário e Legislativo afronta o princípio da separação de poderes. E, por isso, julgo, neste ponto, a ação a 2238, a DI 2238, procedente. Procedente. Ministra Rosa Weber acompanha o relator. Como vota a ministra Carmen Lúcia? Presidente, já fiz constar antes a excelência do voto do ministro relator, mas também não posso deixar de fazer uma referência
a proposta apresentada por Vossa Excelência em seu voto, que é extremamente esclarecedora, eu diria, até porque eu não vejo uma contradição específica. Eu vejo uma pormenorização para ficar mais claro, tanto que Vossa Excelência acolhe a procedência parcial para interpretar, mas vejo até alguma contenção, que se põe, e que aí é o dado que me leva a votar como vou fazer. No caput do artigo 9º, está estabelecido que, se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento de metas e resultado primário ou nominal estabelecidos no anexo, os poderes e o Ministério Público promoverão por ato próprio. Então, é taxativo, cada poder. Ao julgar a cautelar, que foi deferida por unanimidade por este plenário, o ministro Sepúlveda Pertence afirmava que o que não se pode admitir é que o Poder Executivo atue a um só tempo como julgador e executor de uma eventual irregularidade constatada em outro poder, que tem vias constitucionais próprias de impugnação. E, na ação direta de inconstitucionalidade 691, na medida cautelar também, o ministro Sepúlveda Pertence, portanto, no outro caso, dizia que, ao erigir o Poder Executivo em instância de fiscalização de fidelidade da administração do Poder Judiciário, incorre em restrição inconstitucional. E afirma ainda, a administração financeira do Judiciário não está imune ao controle, na forma da Constituição, da legalidade dos dispêndios dos recursos públicos, sujeita-se não apenas à fiscalização do Tribunal de Contas e do Legislativo, mas também às vias judiciais de prevenção e repressão de abusos, abertas não só aos governantes, mas a qualquer do povo, incluídas as que dão acesso à jurisdição do Supremo Tribunal Federal. O que não admite, afirmou então o ministro Pertence, são transigências, não admite transigências, é a defesa da independência de cada um dos poderes do Estado na área que lhe seja constitucionalmente reservada em relação aos demais, sem prejuízo, obviamente, da responsabilidade dos respectivos dirigentes por ilegalidades, abusos ou excessos cometidos. Eu, portanto, tenho dificuldade em afirmar, e Vossa Excelência... Quem vota é a ministra Carmen Lúcia. Pelo contrário, fez questão de dizer que está julgando procedente, como o ministro Alexandre relatou. Apenas, digamos... Plenário julgações que questionam a lei de responsabilidade fiscal. Em que momento haveria essa possibilidade? Julgamento conjunto de ADIs e ADPF. Presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, e depois de estudar, vou manter o voto que tinha inicialmente formulado para acompanhar o relator e afirmar, no entanto, que eu vou julgar apenas procedente, votar nesse sentido, para manter, portanto, afastada do mundo jurídico, a norma do parágrafo 3º do artigo 9º, porém, também, ministro Alexandre, tenho na interpretação que promovo, que se não cabe ao Poder Executivo determinar sozinho este corte, também não cabe ao Poder Judiciário não promover, nem o Poder Judiciário, nem o Legislativo, nem o Ministério Público, deixar de promover por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, o que está determinado no caput, fazendo com isso prevalecer o que me parece ser, pelo menos, o sentido essencial do que se contém na definição do ministro, na interpretação do ministro-presidente. Ou seja, eu vou manter o meu voto no sentido da procedência, sem a ressalva de ser parcial, porém com o sentido de que, se o Executivo não pode, é preciso que os outros poderes promovam como dever. E, portanto, cabe, como afirmado pelo ministro Pertence, tanto no julgamento da cautelar desta ação, quanto na ação direta de inconstitucionalidade, no outro caso em que se discutia matéria parecida, a ação direta 691, que nenhum dos poderes pode interferir, mas, em qualquer caso, há a via judicial, que é basicamente o que é o sentido do ministro Toffoli. E digo isso porque, no plano nacional, não vejo maiores interferências. Porém, a experiência que se tem administrativa e no plano estadual leva a que qualquer aceno no sentido de haveria uma abertura
coloque em risco o princípio da separação de poderes na minha concepção. Por isso, presidente, pedindo bem a Vossa Excelência por não acompanhar especificamente, mas acompanhando no sentido e no significado, voto no sentido de acompanhar o ministro relator. Julga procedente a ação. Ministra Carmen, exatamente, e vou incluir a palavra dever. Ministro Alexandre de Moraes. Como coloquei no voto, no caput do artigo 9º, cabe não só a responsabilização do gestor, como a área judicial para obrigá-lo a cumprir, nos termos que Vossa Excelência assim diz. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, dispenso-me de elogiar o voto do ministro Alexandre de Moraes, porque já o fiz, e, a toda evidência, é claro que se trata de um voto histórico e magistral, especialmente pela didática com que ele está sendo apresentado. Eu, desde logo, já adianto meu voto no mesmo sentido do eminente relator. Julgo procedente, no ponto, esta ação direta de inconstitucionalidade. Por mais que se possa dizer que houve uma evolução no princípio da separação dos poderes, desde que foi aventado, quem sabe, primeiramente por Locke, depois por Montesquieu. Alguns dizem que até Aristóteles e mesmo Maquiavel já têm entrevisto esse princípio da separação dos poderes das respectivas obras. Ele não evoluiu tanto, esse princípio, a ponto de retirar destes poderes do Estado, autonomia administrativa. Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski, à direita. É absolutamente claro nesse sentido. O que é que está em discussão? Está em discussão exatamente o artigo 9º, parágrafo 3º, como já foi dito, tem a seguinte dicção: no caso de os poderes legislativo e judiciário e o Ministério Público não promoverem a limitação no prazo estabelecido no caput, é o Poder Executivo autorizado a limitar os valores financeiros segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Poder Executivo aqui foi guindado à categoria ou ao status de fiscal dos demais poderes, no que diz respeito ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já contempla sanções para aqueles que não observam seus preceitos. Isso me parece, data vênia, absolutamente inadmissível à luz do princípio da separação dos poderes ou do checks and balances, conforme foi aventado e depois incorporado à Constituição Americana de 1787 pelos Founding Fathers, pelos pais da pátria dos Estados Unidos da América. Aqui, esse dispositivo, parágrafo 3º do artigo 9º, dá uma preeminência inaceitável, data vênia, mais uma vez, ao Poder Executivo sobre os demais poderes. Eu pergunto, se o Poder Executivo não cumpre esta disposição que se contempla no caput, os demais poderes poderão ter a mesma ingerência que tem o Poder Executivo unilateralmente estabelecer algum corte? Penso que não. Essa questão, a meu ver, além de ter sido muito bem debatida e analisada no voto do eminente relator, foi também, a meu ver, de forma muito feliz, abordada no parecer oferecido pela Procuradoria-Geral da República, parecer relativamente à DI 2238, no seguinte sentido: diz a Procuradoria-Geral da República, de fato, a limitação de empenho e de movimentação financeira devem ser providências a cargo do poder cuja receita não comportar o cumprimento das metas estabelecidas na LDO. Atribuí-las ao Executivo significaria comprometer a autonomia financeira que a Constituição da República confere aos poderes e ao MP. Disso não decorre a ausência de controle. Eis que se sujeitam todos, não apenas à fiscalização das Cortes de Contas e do Legislativo, mas também às vias judiciais. Este parecer foi repetido também no memorial apresentado à Corte, e creio que a cada um dos ministros que a compõem, também pelo Ministério Público Federal, pela Procuradoria-Geral da República. Senhor presidente, esse é um tema que não é novo nesta Corte. Já foi debatido longa data aqui na casa, e eu trago à colação, serei breve, em razão, enfim, do tempo que nos foge,
tempus fugit, dizem os Quem latinos. vota é o ministro Ricardo Lewandowski. 732/7 do Rio de Janeiro, num voto memorável, o ministro Celso de Mello, referindo-se ao artigo 168 da Constituição, já consignava o seguinte: o comando emergente desse preceito, que impõe ao Poder Legislativo o dever de entregar ao Executivo o dever de entregar ao Legislativo, ao Judiciário e ao Ministério Público, até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às dotações orçamentárias que lhes são devidos, traduz, como já pude assinalar no julgamento do mandado de segurança 21.291, agravo regimental, de que fui relator, uma irrecusável garantia instrumental destinada a dar concreção efetiva ao princípio constitucional da autonomia financeira de que gozam aqueles órgãos do Estado. Destinatários da tutela constitucional em questão são o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Ministério Público, em cujo benefício foi instituído pela Carta Política um direito público subjetivo, oponível ao Poder Executivo, destinado a assegurar-lhes, pelo pontual repasse governamental de recursos orçamentários a eles afetados, a normal execução de suas atividades e o regular desempenho de seus serviços. Essa prerrogativa é absolutamente incontornável, tanto que esta Corte, tendo presente... Julgamento conjunto de ADIs e ADPF. Quem vota é o ministro Ricardo Lewandowski. A conta do Tesouro Nacional para o atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais, exatamente frustrou esta tentativa. Não vou entrar em maiores detalhes, o ministro Celso aqui tece considerações bastante aprofundadas sobre o tema. Mas continua o voto no seguinte sentido: ao julgar o mandado de segurança 21.291, o Pleno, de que fui relator, acentuou que a norma inscrita no artigo 168 da Constituição reveste-se de caráter tutelar, concebida que foi para impedir que o Executivo de causar em desfavor do Judiciário, do Legislativo e do Ministério Público, essa expressão me parece absolutamente lapidar, um estado de subordinação financeira que comprometesse pela gestão arbitrária do orçamento ou até mesmo pela injusta recusa de liberar recursos nele consignados, a própria independência político-jurídica daquelas instituições. E leio mais um pequeníssimo trecho que me parece extremamente significativo do voto do ministro Celso, na ADIM 732/7 do Rio de Janeiro. O Poder Executivo, cuja supremacia política institucional traduziu indiscutível realidade constitucional no regime anterior, não é, a toda evidência, o gestor dos recursos orçamentários destinados aos demais poderes, seja que qualquer que seja a esfera de governo, federal ou estadual, em que se situe. Portanto, não podemos atribuir ao Executivo esta preeminência que esse dispositivo impugnado agora está conferindo. E, por final, senhor presidente, eu lembro um fato extremamente significativo que ocorreu durante a minha presidência. Eu tenho aqui em mãos a ata da sessão administrativa em que se aprovou o orçamento de 2016, de 2017, proposta orçamentária de 2017, aprovada por unanimidade, foi enviada para o Poder Executivo, com uma proposta, com uma sugestão do ministro Celso de Mello, no seguinte sentido: leio da ata, acolheu-se a sugestão apresentada pelo ministro Celso de Mello de que na mensagem de encaminhamento fosse consignado ser inadmissível na fase pré-legislativa quaisquer cortes efetuados unilateralmente nessa proposta, consoante decidido pela Corte na sessão administrativa de 2 de agosto de 1989. Lá em 1989 já se dizia isso, e reafirmado na sessão administrativa de 4 de agosto de 1999, 10 anos depois, interpretando o disposto nos artigos 99, parágrafos 84, inciso 23, 165, inciso 3º, e parágrafos 5º, inciso 1 e 6º, artigos 166 e parágrafos todos da Constituição Federal. Obediente a esta
ordem, este comando emanado do Pleno do Tribunal veiculado em sessão administrativa, eu encaminhei, no dia 11 de agosto de 2016, a proposta orçamentária ao Poder Executivo, exatamente fazendo constar esta advertência. O que eu quero dizer com isso, senhor presidente, já encerrando meu voto? Quero dizer, se na fase pré-orçamentária não se admite quaisquer cortes unilaterais por parte do Executivo, muito menos se poderá fazê-lo depois de completado esse ato complexo que exige a interveniência de 3 poderes, no caso, o Judiciário, o Executivo e o Legislativo, para efetuar cortes unilaterais depois de aprovada a lei orçamentária. Então, senhor presidente, sem prejuízo de examinar, num segundo momento, se for vencido nesta posição em que acompanho o eminente relator, eu me disporia de bom grado, e atendendo, inclusive, a sugestão muito prudente de Vossa Excelência, examinar a proposta que ofertou ao plenário desta Corte. Então, neste momento, acompanho o relator para julgar procedente a ADI no que tange ao dispositivo impugnado. Como voto. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, eu já tinha adiantado o voto, nesse sentido, com todas as linhas ao ministro Alexandre, acompanho a proposta de Vossa Excelência. Ministro Marco Aurélio. Presidente, ninguém discute a importância dessa lei. Ela foi um marco em termos Ministro Marco Aurélio, à direita. e saneamento das finanças públicas. De início, para mim, é uma lei intocável. De início, para mim, declaração de inconstitucionalidade de preceito que nela se contém pressupõe conflito evidente, claro, com a Constituição Federal. O que há de errado, em termos constitucionais, no parágrafo 3º do artigo 9º da lei em análise? A meu ver, nada. A meu ver, o parágrafo 3º, ele parte de uma realidade. A meu ver, o parágrafo 3º do artigo 9º, como ressaltou o ministro Luiz Roberto Barroso, é suficientemente claro quanto ao alcance. Parte de uma realidade. Que realidade é essa? Frustração da Receita. E aí, ante essa frustração, desaguando no contingenciamento, o resultado é esse, né? Se viabiliza aos poderes legislativo e judiciário e ao Ministério Público promover a limitação dos gastos, a limitação do próprio orçamento, né? Tendo em conta, repito, a frustração de receita. Então, não vejo conflito com a Constituição Federal desse parágrafo. Aí se diz, não, se dá uma primazia ao Executivo. Nada surge sem uma causa. A razão dessa posição reconhecida ao Executivo decorre do artigo 168 da Constituição Federal. É ele que repassa os duodécimos. E repassa os duodécimos, considerado, evidentemente, a receita real auferida. Vossa Excelência, para evitar dúvidas, e, a meu ver, de início, o preceito do parágrafo 3º do artigo 9º é muito claro sobre a matéria, Vossa Excelência propõe uma interpretação conforme, que é uma interpretação pedagógica, e aderir, depois de ter resistido um pouco, aderir à proposta de Vossa Excelência, porque a minha tendência inicial seria julgar totalmente improcedente o pedido formulado, mantendo a rigidez tal como se contém do parágrafo 3º do artigo 9º, mas aderir à proposta de Vossa Excelência e agora confirmo essa adesão. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Nós temos, então, por enquanto, um resultado parcial. Votaram pela procedência da ação quanto ao parágrafo 3º do artigo 9º o ministro relator, a ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski.
e divergiram, em parte, julgando parcialmente procedente para fins de interpretação conforme, ministro Dias Toffoli, Luiz Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Não alcançado o quórum e havendo 2 cadeiras ausentes justificadamente no momento, 6 votos. Suspendo a proclamação final desse dispositivo e também, em razão do horário, eu vou suspender, mas não encerrar a sessão. Vou suspender o julgamento da presente ação direta de inconstitucionalidade para continuidade no dia de amanhã. Há algumas listas que eu selecionei agora aqui que eu penso que podemos julgar muito rapidamente nesse tempo final, que ainda temos de... Ministro Dias Toffoli. E eu vou passar às mãos do ministro Marco Aurélio 3 listas de Sua Excelência para que Sua Excelência possa presidir e julgá-las, e é da relatoria de Vossa Excelência, que eu estou impedido. Nessa é a lista... São essas 3 que estão chegando às mãos de Vossa Excelência. Vossa Excelência preside essas 3 listas. Na lista número 6, estou desprovendo os embargos declaratórios. Ministro Marco Aurélio. Entendo que, fora da situação jurídica contemplada pelo artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, essa lista foi... Presidente, foi renumerada a lista, né? Ministro Marco Aurélio procura seus papéis. Declaratórios, inexistência de vício no acordo, estou desprovendo os embargos. Há divergência? Não havendo desprovidos embargos. Decisão unânime. Na lista número 8, né? Lista número 8. Sim. Aposentadoria especial, servidor público, atividade. Aqui é um risco contingente que não gera o direito em si à aposentadoria especial. Estou desprovendo, portanto, os agravos à divergência, não havendo a proclamação. E, por último, presidente, sou eu próprio. É o vice. Ministro Marco Aurélio olha para o colega, ministro Lewandowski, e sorri. Mas na bancada, por último, nós temos embargos declaratórios, né? No mandado de junção 1835, também a inexistência de qualquer vício no acordo do colegiado. Estou desprovendo o recurso à divergência. Não havendo a proclamação, eu devolvo a presidência a Vossa Excelência. Agradeço ao ministro Marco Aurélio a presidência desses 3 feitos. Continuando em listas da relatoria do ministro Marco Aurélio, lista 22, de 2019. Sua Excelência desproveu o agravo. Trata-se de agravo regimental na DPF 404 da Bahia. Não havendo divergência, é essa a proclamação à unanimidade. Lista 48 de relatoria do ministro Marco Aurélio, agravo regimental em mandado de segurança 36424-DF. Sua Excelência nega provimento ao agravo com imposição de multa. Não havendo divergência, essa é a proclamação à unanimidade. Lista número 49 de relatoria do ministro Marco Aurélio, terceiro agravo regimental no MI 1883. Sua Excelência nega provimento ao agravo. Não havendo divergência, essa é a proclamação à unanimidade. Lista 51 de relatoria do ministro Marco Aurélio, embargos de declaração no agravo regimental, nos embargos de divergência, nos embargos de declaração no agravo regimental, no recurso extraordinário 767976 de Goiás. Sua Excelência nega provimento, desprover os embargos. Não havendo divergência, essa é a proclamação à unanimidade. Lista número 53, de relatoria do ministro Marco Aurélio. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade 6087, procedente do Amazonas. Sua Excelência admite a ação direta de inconstitucionalidade e julga improcedente o pedido, declarando a constitucionalidade da Lei 4.644, de 24 de julho de 2018, do Estado do Amazonas. Não havendo divergência, essa proclamação à unanimidade. Lista 54, de relatoria do ministro Marco Aurélio, ação direta de inconstitucionalidade 4945, procedente de Alagoas. Sua Excelência admite a ação direta de inconstitucionalidade e julga procedente o pedido, declarando, sob o ângulo formal, a inconstitucionalidade da Lei 7.092, de 13 de agosto de 2009, do Estado de Alagoas. Não havendo divergência, é essa a proclamação à unanimidade.
Há uma lista de número 3 de relatoria do ministro Marco Aurélio. Onde que está o... que eu pedi vista? Número 3 é para continuidade de julgamento. É o embargo de declaração no RE 594.435. Após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que conhecido... É aquela questão relativa à competência da Justiça do Trabalho ou não, a questão, mais especificamente, a da modulação nos embargos. É o embargo de declaração no RE 594.435. A papeleta consigna que, após o voto do ministro Marco Aurélio, relator, que conhecia dos embargos e negava-lhes provimento, e dos votos dos ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que votavam pela modulação dos efeitos, pediu vista dos autos do ministro Dias Toffoli. Eu devolvo para os fins também de modular os efeitos, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. E eu colho o voto agora, então, do ministro Luiz Roberto Barroso. Está no sistema. Só para modulação. Presidente, eu aqui entendo que a hipótese é também de... Estou acompanhando Vossa Excelência. Então, o ministro Alexandre, modula os efeitos. Acolhe os embargos para modular. Ministra Carmen Lúcia? Também, presidente, modula os efeitos nos termos do voto do ministro Alexandre. Então, eu proclamo que, nos embargos de declaração, no recurso extraordinário 594.435, contido na lista número 3 de relatoria do ministro Marco Aurélio, por maioria, o tribunal, vencido o ministro relator, acolher os embargos para efeitos de modulação nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão. Ministro Ricardo Lewandowski, lista de número 29 de relatoria de Vossa Excelência. Trata-se de embargo de declaração no segundo agravo regimental. Vossa Excelência... Aqui houve pedido de destaque, penso que houve... E aqui é uma questão relativa ao fundo. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu tenho a impressão que o plenário ainda não decidiu isso. É melhor aguardar que o plenário decida a questão de fundo. Então, eu indico adiamento, pode ser? Pode ser. Eu indico adiamento. Eu havia até destacado porque nós estamos discutindo as outras... Então, fica indicado o adiamento, essa lista aguardará o julgamento dos feitos. Eu penso que, diante do horário e da produção profícua que tivemos hoje, sem deixar de novamente cumprimentar o brilhante trabalho trazido nesse complexo processo da Lei de Responsabilidade Fiscal por parte do ministro relator, Alexandre de Moraes, que praticamente quase que conseguimos esgotar no dia de hoje. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão e amanhã continuaremos com os casos de hoje e listas também que temos para julgar. Os outros feitos, que não os que iniciaram o julgamento na data de hoje, serão futuramente realocados em pauta futura e não amanhã. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a sessão. Parede de mármore claro ao fundo, bandeira do Brasil à esquerda, brasão ao centro, crucifixo à direita. Os ministros levantam-se de seus lugares e dirigem-se para fora do plenário. O ministro Marco Aurélio conversa com o ministro presidente Dias Toffoli.